Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que essa videoaula encontre você e sua família bem, com saúde física e psicológica. Na aula de hoje nós vamos conhecer uma notação muito importante na matemática, o que chamamos de fatorial. E junto com o fatorial nós vamos conhecer os dois tipos de permutações, permutação simples e permutação com repetição. Vamos conhecer? Então, o fatorial ele é representado por essa letrinha, acompanhado da exclamação. Essa letra representa o número de elementos, vocês vão entender melhor quando a gente estiver na prática. E o conceito de fatorial é fatorial de um número inteiro e não negativo, que nós vamos chamar de n, é o produto de todos os números anteriores a este n, até chegar no 1. E a representação, a expressão desse conceito é dado por esta fórmula. Fatorial de n é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes reticências, até chegar o vezes 1. Vamos conhecer na prática? Então, eu coloquei para vocês aqui 4 fatorial. Vou usar a fórmula, a expressão que eu coloquei no slide anterior, e vou fazer ele de forma direta para vocês entenderem as duas situações. Profa, por que eu tenho que aprender a fórmula que está lá no conceito? Pode aparecer alguma expressão algébrica em uma questão que vocês precisam utilizar exatamente como está conceituado. Então, se vocês não lembrarem, pode acarretar algum problema e vocês não conseguirem resolver a questão. Por isso que é importante a gente conhecer também como é representado o conceito. Então, 4 fatorial, pelo conceito, é 4 vezes 4 menos 1, vezes 4 menos 2, vezes 4 menos 3. Para aqui. De forma direta, isso aqui a gente vai calcular todinho. Mas de forma direta, sem precisar inserir na expressão lá do conceito, nós vamos fazer assim. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quem é o antecessor de 4? 3. Quem é o antecessor de 3? 2. Quem é o antecessor de 2? 1. Lembrando que tem que chegar até o 1. E aqui, isso aqui eu estou fazendo de forma direta, tá? Então, 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Observem que isso aqui que eu fiz de forma direta é exatamente o resultado dessas operações aqui em cima. Então, 4 vezes, um antecessor de 4 é 4 menos 1. Quem é 4 menos 1? 3. Vezes 4 menos 2. Quem é o antecessor de 3? 4 menos 2, 2. E aqui, vezes 4 menos 3, que dá 1. Dá os mesmos 24. Então, simples assim. Então, fatorial é simples de calcular. Profa, qual a importância do fatorial? Onde é que eu uso isso no meu dia a dia, nas operações matemáticas? Onde é que isso se enquadra? Ele é utilizado muito na análise combinatória, também na probabilidade. E ele foi desenvolvido, foi trabalhado, disponibilizado para a gente pela necessidade de redução de cálculos. Então, vocês vão entender melhor agora, eu coloquei esse 4 fatorial é um número pequeno, mas vai ter situações que vocês vão ter números gigantescos para resolver. E aí vocês só vão resolver usando a técnica, a notação do fatorial. Eu coloquei aqui, no próximo exemplo, uma fração. Aí vocês vão entenderem, eu coloquei números pequenos também, mas a importância desse momento aqui é para vocês conhecerem como funciona, tá? Então, vamos lá. Então, 5 fatorial sobre 3 fatorial. Posso resolver como eu fiz aqui em cima, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui. 5, fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fatorial de 3 é 3 vezes 2, vezes 1. E aí aqui eu tenho que fazer essa conta todinha,
Dá para simplificar? Dá. E aí envolve o conhecimento que vocês obtiveram lá no ensino fundamental, né? Na parte base, né? Na base de todos os conhecimentos matemáticos posteriores. Então, tudo que vocês aprenderam no ensino fundamental é base para os conteúdos posteriores. Então, aqui eu posso fazer a simplificação. E eu não vou entrar no mérito de explicar como é que é feita a simplificação, porque é o conteúdo de outra aula, de outra situação, tá? Isso é um conhecimento prévio que vocês têm que ter. Então, aqui 3, eu simplifico com 3, 2, simplifico com 2, 1, simplifico com 1, o que é que sobrou? 5 vezes 4, que é igual a 20. A outra forma de se fazer é vocês multiplicarem tudo, aí vocês vão ter um número bem maior, tanto vocês têm que calcular no numerador como no denominador, e aí quando terminar o cálculo, vai fazer a divisão e vai chegar também no 20. A outra forma de se resolver isso aqui, aí vem a importância do uso do fatorial, né, que é a simplificação do cálculo, né, diminuir o nosso trabalho. E sem falar que a redução desse trabalho facilita muito para a gente numa prova de concurso, numa prova de Enem, numa prova de vestibular, porque a gente tem pouco tempo para fazer contas longas. Então, não dá para a gente perder esse tempo. Se a matemática dispõe dessas técnicas, dessas informações, dessas facilidades, então vamos utilizar, gente. Vou colocar aqui para vocês, né, a simplificação do fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Veja que eu desenvolvi aqui até chegar ao 3 fatorial, que é o valor do meu denominador. Então, aqui 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Repito o 3 fatorial aqui. E aí eu vou usar a técnica da simplificação, né? O método de simplificação. Aqui eu posso eliminar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. O que é que me sobra? 5 vezes 4, 20. Veja que, olha o tamanho do cálculo que eu fiz aqui e olha o tamanho do cálculo que eu fiz aqui. Imagine se vocês tivessem que multiplicar isso tudo, depois multiplicar isso tudo aqui para chegar num resultado. Ainda ia chegar num resultado de fração para fazer a divisão. Então, tá aí a importância do fatorial, né? Ele veio para simplificar cálculos, principalmente cálculos grandes. Então, vamos iniciar agora o nosso estudo de permutação. Vamos iniciar por permutação simples. Então, a definição é: definimos permutação simples como um número de possibilidades que podemos organizar em elementos distintos. É importante essa palavra aqui, ó, distintos. Então, todos os elementos têm que ser distintos em N posições, de forma que cada possibilidade seja diferente da ordem em que os elementos aparecem. Uma informação que vocês precisam saber, que é muito importante, né, no estudo das permutações, é que a ordem importa. Então, prof, o que é que isso significa? Quando eu estiver lá fazendo o exemplo, eu vou esclarecer melhor para vocês. Então, para a gente resolver uma permutação simples, nós temos duas formas. Usando a fórmula, permutação de n elementos é igual a n fatorial. Ou usando simplesmente tracinhos. Profa, tracinhos tracinhos. E esses tracinhos que eu coloco aqui, você não precisa decorar a fórmula, né? Dá para você resolver simplesmente interpretando a questão. Ixi, professora, eu vou ter que interpretar a questão, Gente, a matemática não é diferente das demais disciplinas. A matemática também precisa que você leia e interprete, né? Não é só continha de somar, subtrair, dividir, multiplicar. Não é só pegar a caneta e meter a mão lá no caderno e escrever, não. Não, gente. Precisa de leitura e também precisa de interpretação. A maioria das questões de concurso, de Enem e de processos seletivos em geral, está trazendo questões com contextualização, que depende muito de interpretação.
Então, se você tem deficiência em interpretar, comece a trabalhar esse ponto, que eu tenho certeza que vocês vão superar muitas pessoas nesse sentido, né? Que é o gargalo de muita gente, interpretar matemática. Então, esses tracinhos aqui demandam interpretação. Vou colocar um exemplo para vocês, aí vocês vão entender o que é que eu me refiro quando eu falo de interpretação. Interpretar, a princípio, é você entender o que a questão pede. É importante vocês saberem também que os casos mais clássicos, né, os casos mais recorrentes na permutação são os anagramas. E o que é anagrama, profa? Anagrama nada mais é que você pegar uma palavra, por exemplo, eu vou colocar aqui vida, que é o exemplo que nós vamos trabalhar, pegar as letras dessa palavra, embaralhar e obter novas palavras. Profa, mas, por exemplo, se eu botar o contrário, a palavra não vai ter sentido. Não precisa ter sentido. Esses anagramas é com ou sem sentido. Formam palavras aleatórias, sem sentido e com sentido. Vocês vão ver aqui que algumas têm sentido. Outras realmente formam palavras que, ao nosso ver, é absurdo, não tem na nossa língua. São palavras sem sentidos. Então, anagramas é você pegar os elementos dessa palavra, né, as letras, embaralhar e formar novas palavras. E eu disse que vou usar aqui como exemplo a palavra vida. E como eu disse a vocês, a ordem importa. Profa, o que é que você quer dizer com isso? Você vai chamar o seu namorado ou a sua namorada de vida. Aí, de repente, você muda aqui a ordem das palavras e o que é que acontece? Você chama de Davi, eu estou escrevendo aqui, tá, gente? Você chama de Davi ou de Diva. Aí você arrumou um problema. Um problemão, viu? Então, gente, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira contextualizada com o nosso conteúdo. A ordem importa. Por que você diz isso, professora? Porque, por exemplo, se eu pegar a letra V e colocar a letra V na primeira lacuna de todas as possibilidades, eu vou ter em algum momento a repetição, né, desses anagramas. Vai ter anagramas iguais. Vai chegar o ponto que eu vou ter vida, vai ter um ponto que eu vou ter vadir, repetido várias vezes. E não pode, porque se eu tiver várias palavras vida, são iguais, concorda? Então, a permutação, nesse caso aqui, os elementos são distintos, né? E os anagramas, eles são resultados diferentes. Então, o sentido é eu trabalhar, embaralhar essas letrinhas e obter novas palavras que não sejam iguais às outras, né? Sejam todas elas diferentes. É um conjunto de anagramas com resultados diferentes e com ou sem sentido, tá? Então, vamos lá. Vou usar a fórmula aqui, permutação de N. Quem é N? O número de elementos que eu tenho. Nesse caso aqui, vida tem 4 elementos. Então, P de 4 é igual a 4 fatorial. Como é que eu calculo 4 fatorial? Simples. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar igual a 24. E pelos tracinhos, professora? Vamos lá. Pelos tracinhos. Na primeira lacuna, eu tenho quantas letras para utilizar? 4. Então, eu posso usar qualquer um. Eu tenho 4 possibilidades de letras. Ok. Para a segunda lacuna, eu tenho 4 letras, mas só que eu já usei uma aqui na primeira lacuna. Deixa eu botar a caneta de outra cor. Eu tenho 4 letras na palavra, só que eu já usei uma letra aqui na primeira lacuna. Eu tinha 4 possibilidades na primeira, usei uma letra aqui. Essa letra ela não pode se repetir aqui. Então, quantas letras sobraram para eu escolher uma? 3. 3 letras. Na terceira lacuna, eu tenho 4 letras na palavra, só que eu já usei uma aqui e outra aqui. Quantas letras sobraram para que eu escolha?
2. E por último, depois de eu ter 4 letras e ter usado já 3, uma em cada lacuna, me sobrou uma letra. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 24. Perceberam que é mais interpretação do que fórmula, que sem a fórmula você consegue calcular? É simples. E agora vamos trabalhar com a permutação com repetição. E o conceito disso, profa? Vamos lá. Permutar n elementos com alguns deles repetidos é calcular as n possibilidades de troca e retirar os casos em que cada conjunto de elementos repetidos, e aqui eu vou chamar o conjunto, os elementos desse conjunto x, y e z, né, foram trocados sem alterar a sequência. Vamos na prática? Então, para calcular a permutação com n elementos repetidos, nós vamos utilizar a fórmula P de n, e aqui em cima x, y, z, vírgula, reticências, igual a n fatorial sobre x fatorial vezes y fatorial vezes z fatorial vezes reticências. Essa é a minha fórmula. Então, o que é que significa essa fórmula? N é o número total de elementos, x, y e z são os elementos que têm repetição, As reticências eu coloquei porque pode ser um elemento, como pode ser 100, como pode ser 1000, depende da situação, depende da questão. Então, a nossa fórmula é essa. Permutação de n elementos para com x, y e z, que são elementos repetidos, que sofrem repetição, é igual a n fatorial, ou seja, o meu total de elementos aqui, o fatorial do total de elementos, sobre os elementos que são repetidos. X fatorial vezes y fatorial vezes z fatorial, reticências, até, dependendo da situação, até onde ela for. Então, vamos aqui a um exemplo, vou colocar a palavra gengibre. Gengibre. Vou mudar aqui a cor da caneta para ficar melhor. Então, gengibre, nós temos G repetido? Temos o 2G. O E tem repetição? Tem sim, nós temos 2E. O N não tem, o I não tem, o B e o R também não. Então, vamos para a fórmula. Então, a permutação de N, quem é N? A quantidade de elementos que tem aqui nessa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser permutação de 8. E aqui em cima eu vou identificar quais são os elementos que têm repetição, que é o G e o E. Igual. Passo o tracinho. Aqui em cima eu vou colocar o meu conjunto total, ou seja, quantas letrinhas, quantos elementos eu tenho aqui? 8 fatorial, que é exatamente essa informação que está aqui, ó. E aqui embaixo eu vou colocar os elementos que se repetem. O G se repete quantas vezes? 2. Então, aqui vai ser 2 fatorial vezes. O outro elemento que se repete, o E. O E se repete quantas vezes? 2 vezes. Vezes 2 fatorial. Agora ficou fácil de resolver. Igual. Vou colocar o igual aqui embaixo também para dar continuidade no cálculo. Aqui eu vou ter 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui eu vou eliminar, fazer a simplificação desse com esse. O que é que me sobra aqui? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Gente, dá para simplificar logo de início.
Mas como a gente está durante uma aula, então eu estou fazendo passo a passo para que vocês não tenham dificuldade, nem se assustem, né? Se eu fazer de forma direta, de onde a professora botou isso? Então, por isso que eu estou fazendo o passo a passo. E aqui, o fatorial de 2 é 2 vezes 1. Aqui eu ainda posso simplificar. Posso simplificar com esse 8 aqui. 8 dividido por 2 dá 4. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Isso aqui é igual a 10.080. É a minha resposta. Que coisa mal feita. Deixa eu fazer de novo aqui. 10.080. E essa é a minha resposta. Ou seja, se eu pegar as letrinhas da palavra gengibre e embaralhá-las, eu vou ter 10.080 novos anagramas. 10.080 palavras novas, com ou sem sentido, formada a partir dos elementos dessa palavra. E nós ficamos por aqui com a nossa aula. Na próxima aula nós vamos trabalhar o conteúdo de arranjo, ainda dentro da análise combinatória. E se você gostou da nossa aula, curta, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o nosso vídeo.